Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, após mais uma eliminação na vida do Internacional, mais uma vez dentro do estádio Beira-Rio. A gente vai falar um pouco do que foi o dia colorado, de muitas informações importantes, demissões no estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre isso, o ultimato que foi dado pela direção do Internacional ao técnico Roger Machado, a renovação de Alan Patrick e uma reviravolta na situação do zagueiro Vitão dentro do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no link que tá ali e faz o teu registro lá na KTO. E quero falar também de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar a botar grana no teu bolso, antecipando o teu FGTS. Aquele valor que fica parado numa conta do fundo de garantia, tu não sabe qual o valor que tá ali, como que se saca esse valor de forma rápida. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar essa grana e botar no teu bolso em até 1 hora. Então vai no link que tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, que tu vai ser direcionado pro WhatsApp do pessoal da Mais Ágil. Diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, chama o pessoal que eles vão te ajudar, tá certo? Bom, gente, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, à tarde, com portões fechados, tá? O Inter inicia a preparação agora para encarar o Cruzeiro no sábado, 18h30, lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Agora só resta o Campeonato Brasileiro na vida do Internacional. Nenhum princípio de protesto hoje por ali. Eu até trouxe um vídeo à tarde, porque algumas pessoas da Guarda Popular têm relatado para alguns colegas de imprensa que os próximos dias serão bem complicados em relação a isso, tá? Vai ter protesto nas próximas horas contra a direção do Inter, contra o técnico Roger Machado e o grupo de jogadores, mas hoje na reapresentação o ambiente foi tranquilo lá no CT Parque Gigante. Porém, há uma informação muito importante que foi trazida pelo Simon Bianchini lá em GZH de um ultimato, que foi dado pela direção do Internacional ao técnico Roger Machado. Isso já está sendo explanado nos bastidores do clube. O Roger basicamente ganhou um crédito de 2 jogos. 2 jogos para mostrar algo. E não só mostrar algo, obter resultados. Contra o Cruzeiro, no sábado, lá em BH, um jogo dificílimo. Cruzeiro, depois do primeiro turno, brigando por título brasileiro. E o Fortaleza, também eliminado essa semana pro Vélez, perdeu por 2-0 fora de casa, assim como o Inter foi eliminado nas oitavas da Libertadores. Fortaleza vai ser no Beira-Rio no outro domingo, às 8h30 da noite. Então, Cruzeiro e Fortaleza. O crédito, os 2 jogos de crédito que o técnico Roger Machado está recebendo para mostrar alguma coisa, para apresentar algo. Se não, a chance de demissão aí sim é muito grande, tá? É um ultimato, basicamente, foi dado aí pela direção do Internacional. Ainda sobre os acontecimentos de ontem, tá? Uma informação bem importante desta tarde e noite, porque a multa que o Inter deve receber da Conmebol por conta dos incidentes na partida de ontem, o atraso de 21 minutos para a bola rolar e a questão do papel picado, da chuva de prata, como chamam, que foi um papelão protagonizado pelo clube, pelo Internacional. Isso não envolveu a torcida do Inter. A torcida do Inter ontem está de parabéns. Mais de 44 mil torcedores dentro do Beira-Rio, mais de 40 mil torcedores do lado de fora para recepcionar o ônibus com a delegação colorada, ruas de fogo, uma festa impressionante que está circulando o Brasil e o mundo. Isso não envolve o torcedor, isso envolve o clube. Aquele papelão envolve o clube. E aí ontem, apurando algumas informações, a gente tinha escutado e a gente até trouxe na Super Jornada Colorada KTO, lá no canal do Fabiano Baldasso, que a responsabilidade, segundo o clube, era do relacionamento social, que era algo feito pelo relacionamento social do Internacional. E que, inclusive, aquele papel picado já estava comprado. Se falou, inclusive, que aquele papel picado seria usado contra o Fluminense na Copa do Brasil. Não foi autorizado pela CBF. O Inter guardou e utilizou contra o Flamengo. Se era para depois do jogo, em caso de classificação, ou antes, cá entre nós, pouco importa, mas eu não consegui confirmar, tá? Se era para depois mesmo, como foi falado na ESPN, ou para antes. Mas o certo é que foi utilizado, pelo menos 6 funcionários do clube estavam lá nas membranas lá em cima para tirarem aquela chuva de prata, papel picado, chamem como quiser, enfim. E
Isso não tinha anuência da Conmebol, a Conmebol nem ciente estava, tá? E o pessoal, os delegados da Conmebol, que sempre estão nos jogos, nos estádios aí da Libertadores e Sul-Americana, não sabiam que isso iria acontecer. O Inter não procurou eles, não perguntou se rolaria, nada, nem consultados eles foram, tá? E também, algumas pessoas do clube falam que nem essa quantidade era sabida dentro do clube. Mas eu ouvi de pessoas também que, sim, não foi uma surpresa. Se sabia nos bastidores do Inter o que estava sendo planejado como festa pelo relacionamento social e que isso aconteceria. O Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, trouxe a informação há pouco que 2 membros do relacionamento social do Inter foram demitidos nesta quinta-feira por conta dos ocorridos antes da partida, então, de ontem contra o Flamengo pela Copa Libertadores, tá? Sobre a multa, o que eu ouvi? O Inter está bem preocupado porque essa multa é uma multa severa. Vale lembrar que não é que o Inter vai ter que pagar para a Conmebol, isso sim é descontado dos valores da competição que o Inter recebe, por vitórias na competição, por classificação, enfim. Tem um valor X que é pago depois da participação de cada clube na Libertadores da América, então nas próximas semanas o Inter vai receber esses valores e vai ser descontado todas as multas que o Inter tomou ao longo da competição. Essa multa por descumprir um regulamento da Conmebol, que é a chuva de prata, o papel picado no campo na quantidade que foi, e retardar o início do jogo, 21 minutos de atraso para o início da partida, deve resultar uma multa acima dos 100 mil reais, dos 100 mil dólares, perdão. Inclusive se fala no bastidor que ela pode bater 200 mil dólares. A gente está falando de 1 milhão e 100, quase 1 milhão e 200 mil reais de prejuízo para o clube. Um absurdo, uma pataquada geral do Internacional nesse caso. Bom, avançando, deixa eu falar aqui sobre Vitão, tá? Porque se falou muito nas últimas semanas, e isso foi confirmado, que o Galatasaray da Turquia estava interessado no Vitão, enviou um olheiro para observar o zagueiro do Internacional, porém, uma informação das últimas horas pode reverter tudo isso. Fabrício Romano, que é o cara que traz mais informações, lá na Europa sobre contratações, janela de transferências, enfim, ele trouxe que o Galatasaray está negociando e está muito perto de concretizar a contratação do Akanji, zagueiro turco que joga no Manchester City, do Pep Guardiola. E o Galatasaray só teria bala na agulha para contratar um zagueiro. E o interesse, de fato, do clube é contratar apenas um zagueiro. Sendo o Akanji, não será o Vitão. Inclusive, eles devem pagar algo em torno de 15 milhões de euros pelo Akanji. Mostra que se eles não vão no Akanji, eles teriam 15 milhões de euros, pelo menos, para pagar pelo Vitão. Então, é isso. O Vitão não deve ir para o Galatasaray, mas, pelo que a gente sabe, o Vitão ainda deve receber propostas nessa janela de transferências, que ficará aberta até o dia 2 de setembro, tá? Sobre Alan Patrick. O Alan Patrick está renovando com o Internacional. Essa informação já é confirmada pelo Inter e pelo staff do jogador, ele que é empresariado pelo André Curi. Inclusive o Curi está em Porto Alegre e vai se reunir nas próximas horas com a direção do Inter para efetivar e para que o Alan Patrick assine essa renovação que vai até 2027. Recebe uma valorização no contrato, uma valorização salarial e, claro, financeira para o jogador colorado. Então, Alan Patrick renovando o contrato com o Inter até 2027, depois de ter assédio aí da Major League Soccer, o FC Dallas, outros clubes estavam interessados, mas no fim das contas, o Alan Patrick priorizou uma renovação com o Internacional, tá? E só para atualizar, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Inter acaba de emitir uma nota sobre a questão do papel picado, tá? Da situação do jogo de ontem contra o Flamengo. O Inter coloca na nota. Sobre o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou a ambientação de jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, com ações de CO2 nas laterais e atrás das goleiras, balões tubulares em áreas do estádio, bandeirões das torcidas organizadas, além do papel picado, todos devidamente previstos e liberados pelo regulamento da Conmebol. O Inter está dizendo que foi liberado pela Conmebol. Ontem o pessoal da Conmebol estava dizendo outra coisa. Tá? Entretanto, a ação deveria ter ocorrido em outro setor do estádio, em menor volume e sem material prateado. Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas, o que deixa mais absurdo ainda. Se as decisões não foram autorizadas pelo clube, deixa a situação mais vergonhosa ainda. O Inter não manda
em quem trabalha no seu próprio estádio. Olha, é surreal, é surreal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.